Olá, professores e professoras, sejam muito bem-vindos a mais uma TPC da DE. Hoje estamos aqui eu, professor Carlos, professor Júlio, para falar um pouquinho com vocês sobre o projeto de vida dos nossos alunos e o fluxo escolar. A nossa TPC de hoje tem como tema o projeto de vida do aluno como fator importante na melhoria dos índices do fluxo escolar. Antes de iniciarmos, peço que vocês peguem o seu caderno de anotação, o seu notebook, tablet, o seu celular, para que você possa acompanhar melhor a esta TPC. Eu sou a professora Paula Marielli, sou professora de Educação Física e aqui na DE atuo como PCNP de programas e projetos da pasta, cuidando do programa Escola da Família, do Grêmio e entre outros projetos. Aqui à minha esquerda, professor Carlos Rogério. Olá, pessoal. Professor do componente de arte e também dos componentes do Inova, eletivas e projeto de vida. E aqui à minha direita, o professor Júlio César Gonçalves, professor de filosofia e também diretor do núcleo pedagógico da nossa DE. Então, como objetivos da nossa ATPC de hoje, nós temos proporcionar momentos de reflexão sobre a relação entre os índices do fluxo escolar e o projeto de vida do aluno. E ainda, reconhecer a importância da contribuição de todos os componentes curriculares na formação integral do projeto de vida dos nossos alunos. Júlio, fala um pouquinho pra gente o que é o fluxo escolar. Sim, Paula. Primeiramente, sejam todos bem-vindos a esse momento de formação. O fluxo escolar é um importante indicador que a escola, a diretoria, também a SEDUC tem, que auxilia na tomada de decisões. Esse indicador, ele leva em consideração dois aspectos importantes, que é o índice de retenção dos estudantes e também o índice de evasão, né? Então, a partir de uma análise que é feita e também uma média, né, um cálculo que é realizado entre o número de estudantes retidos por falta e por nota e também os evadidos, chega-se a um número que a gente fala que ele precisa ser, para ele ser bom, ele precisa ser muito próximo do dígito 1, né? Número 1, Isso. Então, quanto mais baixo é o fluxo, significa que nós temos mais estudantes evadidos ou retidos. Então, a partir desse dado, a gente consegue, inclusive, prever ações ou proporcionar ações. Se o estudante ele está, por exemplo, com muita falta, a gente tem um impacto direto no desempenho desse estudante, porque se ele falta, ele não consegue desenvolver as atividades a contento. Então, o fluxo ele é um dado muito importante que nós temos, que são indicadores para a gente tomar decisões sobre o que fazer. Então, é um alerta para a gente poder tomar alguma decisão aí dentro da escola. Certo. Eu posso fazer uma pergunta para o Júlio aqui? Pode, vamos lá. O fluxo escolar, ele deve ser analisado apenas no final do ano ou pelo que você disse, não, ele tem que ser analisado a cada bimestre e com ações corretivas. Acompanhado. A gente pode pensar assim, né? Existe a necessidade da gente fazer um monitoramento desse fluxo, porque se for esperar para o final do ano para realizar uma análise do fluxo, não é possível fazer alguma ação, né? A gente pode sim, no final do ano, é importante no momento de avaliação olhar para o índice, né, o fluxo da escola, mas como um olhar, vamos dizer assim, de fechamento do ano. Agora, o fluxo é importante ser acompanhado, né? Sempre que as notas vão para o sistema, é o momento de olhar para o fluxo, observar, né? As notas, mas também as escolas têm a FOA, que é um registro que vai sendo diariamente alimentado, e aí a partir dali a gente consegue ter uma visão, né? Muito bom. Professor Carlos, o Júlio comentou aqui com a gente, disse, né, que o fluxo tem dois fatores, né, indicadores bem importantes, e um deles, né, é essa evasão,
essa desistência. O que você pensa sobre por que os alunos eles têm se evadido das escolas? Bom, esse é um assunto que a gente vem tratando, né, no âmbito da educação, acho que a nível Brasil já há algum tempo, né, tem falado bastante sobre as ações de evasão, né, para evitar essas evasões. E aí eu trouxe aqui para a TPC de hoje um dado muito importante, que é um dado que quem levantou esse dado foi o IBGE, né, foi uma pesquisa realizada, tudo bem que foi em 2019, mas reflete bastante os dados até atualmente. Acredito Sim. que esses dados hoje devem ter até aumentado. As principais causas do abandono escolar é a necessidade de trabalhar do aluno e também o desinteresse, né, com os estudos. Então são dados ali que, somados hoje, segundo a pesquisa, eles ultrapassam 70% das causas de abandono escolar. Né, tanto o desinteresse do aluno pelo estudo em si e também a necessidade de trabalhar. Primeiro a necessidade de trabalhar, né, e depois a questão do desinteresse do aluno em relação aos componentes, aos objetos de conhecimento estudados em sala de aula. E essa necessidade de trabalhar, talvez vocês concordem comigo, que nós vemos nas nossas escolas, na maioria das vezes é para auxiliar na família, né, para complementar a renda, ou muitas vezes é a única renda que aquela família tem ali naquele momento. Como que vocês veem essa necessidade de o aluno abandonar os estudos para trabalhar? Que relação a gente pode fazer isso com o desenvolvimento dos componentes, né, e das atividades dentro das nossas escolas? Por que será que isso acontece? O que a gente vê, né? É a necessidade do estudante trabalhar. Então, se é necessidade, é porque precisa mesmo, né? E a Paula falou, e é bem isso. Muitas vezes é a única renda que a família vai ter, ela provém do trabalho do estudante, né? O dado que o Carlos traz para a gente, de que 70%, né, vamos pensar assim, 70% da causa da evasão está ligada a esses dois fatores, que é a desmotivação do estudante com relação ao que ele vê na escola e a escola que ele encontra, e a outra necessidade de trabalho, ela está muito ligada principalmente a essa ideia de que a escola ela não é um suporte para o trabalho, e sim a escola, o estudo, ele é visto como um fator que atrapalha o trabalho. Então, eu não posso trabalhar porque eu estudo, né? Então não é assim, eu estudo para que eu possa ter um bom trabalho, né? Então essa visão, ela é uma distorção que a gente percebe, né, dentro da nossa sociedade, que faz com que o estudante passe a enxergar a escola como um empecilho ao atingir o seu objetivo de trabalho, meta de trabalho, enfim, seu sonho de carreira, né? Então, enquanto os nossos estudantes, enquanto nós, né, tivermos essa visão forte dentro da escola, dentro da concepção do estudante, né, principalmente, de que a escola não é um suporte para que ele desenvolva um bom trabalho, nós vamos ter esse tipo de índice. Ok. E aí, essa preocupação ela é real e ela vem demonstrada para nós aqui nas competências gerais da BNCC. E a gente pode trazer essa preocupação, né, dessa relação que o aluno precisa fazer do estudo, da escola, com a possibilitar aí aumentar as oportunidades, né, do trabalho, de melhorar o seu trabalho. A gente percebe aqui na competência 6 da BNCC. Você pode ler para a gente, que ela diz professor o Carlos? seguinte para nós, sim. A competência 6 ela fala: valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e apropriar-se de conhecimentos e experiências que lhe possibilitem entender as relações próprias do mundo do trabalho e fazer escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e ao seu projeto de vida, com liberdade, autonomia, consciência crítica e responsabilidade. Então ela traz para nós, né, essa relação, né, entre os conhecimentos adquiridos na escola, os conhecimentos de vida e o mundo do trabalho. Então a gente precisa se antenar muito a isso e proporcionar ao nosso aluno que ele entenda
essa relação entre o projeto de vida dele, aquilo que ele pretende para a vida dele na questão do mundo do trabalho, e os conhecimentos, né, e todas as habilidades e competências que são desenvolvidas na escola para que ele possa aí desenvolver o seu projeto de vida. É como se quanto mais próximo tiver, né, o conteúdo do que a gente trabalha na escola, as habilidades trabalhadas, e tiver um link mais próximo do projeto de vida do estudante que ele almeja, melhor vai ser, né? Para o aluno poder enxergar, né, que, por exemplo, as habilidades que são contempladas em arte, em língua portuguesa, em educação física, tem a ver, né, com o projeto de vida, né, do aluno. Quando a gente fala em projeto de vida, né, na escola, o professor que é responsável por esse componente acaba com uma sobrecarga muito grande, né? Porque daí a gente vai delegar tudo para as aulas ali do componente do projeto de vida. Mas será que é isso mesmo? A gente tem que delegar o máximo dessa questão do projeto de vida do aluno só para essa disciplina? Não. Ou como que vocês veem essa relação? Não, porque assim, primeiro que nós trazemos ali nas diretrizes curriculares do projeto de vida, ela deixa bem claro que o projeto de vida do aluno é o eixo central da escola, né? E ela precisa estar de fato ali no centro das ações da escola. Então, quando a gente fala no centro das ações da escola, ele não está trazendo assim, o projeto de vida do aluno deve ser trabalhado apenas no componente de projeto de vida. Certo. Né? Então, ela já começa aqui, ó, o projeto de vida deve ser o balizador de todas as ações da escola, sendo considerado o coração do projeto escolar, no que se refere à prática pedagógica de todos os educadores, aos processos de gestão e às expectativas dos estudantes. Então, é uma reflexão que nós trazemos para todos, que é onde todos os componentes, todos os professores, a gestão, toda a equipe escolar precisa estar empenhada em desenvolver e auxiliar o aluno a entender aquilo que nós dissemos agora há pouco, que todo esse desenvolvimento de habilidades, todo esse desenvolvimento do conhecimento é necessário para que ele possa desenvolver aí o seu projeto de vida, né? Vamos ter um exemplo bem simples. Mesmo que o aluno tenha um projeto de vida de fazer uma viagem de volta ao mundo como sendo mochileiro, digamos assim, né? Que não seja um projeto de vida de trabalho, mas um projeto de vida turístico, vamos supor, né? Que ele vai conhecer o mundo. Ele precisa reconhecer nos conhecimentos da escola, né, nas habilidades desenvolvidas na escola, ele precisa reconhecer que aquilo é necessário para que ele possa ali se comunicar muito bem através da língua inglesa, que ele possa reconhecer as diversos tipos de arte por onde ele passar, que ele possa compreender os espaços geográficos, as questões da própria história, a linguagem, né, a questão do contexto histórico onde ele vai estar visitando. Fazer a conversão de moedas, né? Exatamente. De um país para o outro, que isso é muito importante. Fazer todo um planejamento, né, de vida ali, do que ele vai fazer. Um roteiro de viagem. Então, assim, mesma coisa se nós formos pegar um projeto de vida de um aluno que queira ser caminhoneiro, por exemplo, né, motorista de caminhão. Ele vai precisar de conhecimentos, né, matemáticos, geográficos, de linguagem, de história, enfim, de todos. Certeza. Então, o que falta, na verdade, acredito, é a gente conseguir fazer o link entre essas habilidades e trazer isso mais próximo da realidade do aluno, mais próximo do projeto de vida. Uma analogia que eu acho que é bacana trazer é a gente pensar assim que o projeto de vida do aluno, ele é o horizonte, né? Ele está lá longe, ele é o horizonte. E todo o caminho, todo o trajeto que vai ser percorrido, a estrada, né? A estrada ou os degraus, né, que vão ser percorridos, são todos os saberes que perpassam dentro da escola. Desde as competências específicas de cada componente, até o jeito como a gente se relaciona com o estudante, né? A forma como as pessoas lidam com eles, né? No relacionamento, a empatia, as competências socioemocionais. Aliás, tudo o que está envolvido dentro da escola no quesito saberes
são caminhos que podem auxiliar o estudante a alcançar o seu horizonte, que é o seu projeto de vida. Exato. E isso só será alcançado, ou será muito... isso só será melhorado a partir do momento que a escola num todo, né, e aí eu falo escola, toda a equipe escolar, né, entenda isso e trabalhe dessa maneira, né, executem as suas ações como isso sendo o centro, né, de todo o planejamento aí. E aí dessa maneira, acredito eu, que nós conseguiríamos aí mudar essa estatística de desinteresse, né, dos estudantes e também da questão da evasão escolar. E aí é importante salientar que esse trabalho, esse primeiro contato, é feito por nós, professores, na sala de aula. Não só professor, né, do componente do projeto de vida, mas de todos os outros componentes, né? E como é importante, né, nesse momento nós, professores, eu, você, que está aí na sala de aula em contato com o aluno, ser o mais solícito possível, ter uma escuta ativa, né? Saber os anseios desse aluno, quais realmente o que nós como professores temos que elaborar e trabalhar para que esse nosso aluno, ele quando então terminar aí a sua vida escolar, pelo menos no ensino médio, né, para que esse aluno ele consiga alcançar esse projeto de vida. E aí nós estamos falando aqui de fluxo escolar, de indicadores, né, de evasão, de habilidades, competências, né, de projeto de vida, e o que isso tem a ver, né, qual a ligação que tudo isso tem. Júlio, passa para você. Eu queria só retomar um trecho da fala da Paula, que eu acho que é importante a gente entender que quando se fala em projeto de vida, tudo que se fala sobre projeto de vida, a gente tem que pensar primeiro, né? O Carlos já trouxe, não projeto de vida é exclusivo do professor de projeto de vida, não é exclusivo do professor de projeto de vida, né? E também as questões para fluxo que a gente vai trazer agora, não é exclusividade do professor, né? Da escola. Na verdade, todo o corpo escolar é responsável pelo projeto de vida do estudante, né? E aí a Paula me pergunta qual a relação que a gente pode estabelecer entre fluxo e projeto de vida, o que isso tem a ver, né? Se o projeto de vida é o coração, né, vamos dizer assim, do projeto escolar, a centralidade, né, a coluna vertebral do projeto escolar, se o estudante ele está desinteressado, seja por vários motivos, né? Seja porque ele não consegue encontrar conexão com o que ele estuda e aquilo que ele deseja, seja porque ele tem necessidades externas, né? Como a gente viu a questão do trabalho, por exemplo, tendo isso em vista, o projeto de vida ele precisa ser, para que haja esse vínculo, ele precisa ser muito claro, né? E precisamos esclarecer isso para os alunos. Se o estudante ele não consegue se sentir acolhido na escola, vamos pegar a questão do acolhimento. Se ele não se sente acolhido na escola, esse estudante ele não se sente pertencente a esse espaço escolar. Se ele não se sente, a escola não é dele e ele não é da escola, com certeza isso vai impactar na forma de aprendizado dele, né? Da mesma forma, se ele não vê conexão entre o que ele está aprendendo com onde ele pode utilizar e de que forma que isso pode ser, de alguma forma, exemplificado na rotina, no cotidiano, ele também vai ter dificuldades. Evidentemente que nem todo conhecimento a gente precisa ter uma visão tão pragmática, né? Mas é interessante que o estudante saiba, inclusive, de que forma que ele pode utilizar isso. Contexto, né? Quando a gente fala de contextualizar o conteúdo, isso é muito importante. A hipercontextualização é ruim, mas nenhuma contextualização também não é bom, né? Então, uma ligação que a gente pode pensar, né? Vamos pensar assim, uma ligação entre o projeto de vida do estudante e a adequação desse fluxo, certo, seria a gente tentar trazer
os conhecimentos que nós desenvolvemos dentro da sala de aula para dentro de uma realidade mais próxima do trazer estudante. aquilo que está, exatamente, né? Converter aquilo que temas distantes, né, para a realidade, né? Trazer mais próximo da realidade dele. Porque na verdade nós como professores, nosso papel é justamente esse, trazer o conhecimento científico produzido na universidade para uma linguagem que a gente chama de pedagógica ou didática, para que o estudante consiga ter acesso a ela. Porque o nosso objetivo não é formar cientistas na escola, mas é por meio do conhecimento científico trazer esse estudante para que um dia ele possa inclusive ser um cientista, né? Cientista. Vamos pensar assim. Muito bom. Muito bom. Então vamos para a nossa atividade. Vocês vão receber aí um formulário. Nesse formulário tem 2 questões para nossa reflexão. Nós gostaríamos que vocês primeiro refletissem, discutissem aí no grupo de vocês, né? Anotassem aí no seu diário de bordo para que essa resposta seja transcrita aí para o formulário. A primeira... Lembrando que o formulário ele é individual, né? Isso, formulário individual, tá? Mas para socializar, vocês podem discutir, que é um momento muito rico e importante para a nossa formação enquanto docentes. E a primeira questão é: de que forma a equipe escolar pode contribuir para a construção do projeto de vida dos nossos estudantes? Então, essa é a primeira questão. E a segunda questão é como você, professor, pode planejar as suas aulas para que o aluno desenvolva o projeto de vida dele e consiga fazer essa importante associação com o seu componente, tá bom? Para que esse aluno ele consiga concretizar o seu projeto de vida. Então, nós deixamos essas 2 questões aí, tá? Como atividade, para que vocês possam refletir e para que todos nós possamos melhorar como docentes e melhorar e fazer com que os nossos alunos avancem na aprendizagem e no projeto de vida deles, tá? Eu deixo aqui os meus agradecimentos e até a próxima. Até a próxima, pessoal. Obrigado, pessoal. Até mais.